Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no canal e ainda não me conhece. Eu sou Deise Costa, modelista do blog modemods.com, e o vídeo de hoje é a modelagem desse blazer aqui que foi tão pedido, gente. Eu deixei uma votação lá na página para vocês escolherem qual modelo iríamos fazer essa semana nos nossos tutoriais de modelagem e costura. E o mais votado foi o modelo de blazer, que há muito tempo vocês já me pedem. E ficou ali uma disputa bem acirrada entre o blazer e o vestido de malha para o inverno, que será o nosso próximo tutorial, tá bom? Então já fica a dica. Hoje nós vamos aprender a modelar esse blazer aqui. É um modelinho mais informal, não é aquela coisa toda chique, forrada, aquele modelo mais social, não. É um modelinho mais informal que não tem forro, tá, gente? Ele só tem uma limpeza aqui no centro-frente, ó, como vocês podem ver, porque para fazer essa virada é preciso fazer uma limpeza, né, como se fosse um revel. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Esse blazer tem, eu não sei, mas eu acho que não vai dar pra ver daí, mas ele tem um recorte que vem desde aqui do ombro, que a gente vai aprender a fazer uma transferência de pence, até embaixo, e a manga dele é um pouquinho franzidinha, mas isso não vai no molde, tá? Eu usei 1,20 m mais ou menos de brim. Esse brim não tem elastano, então você pode usar ou o brim, que foi esse que eu usei, ou a sarja, que também vai ficar muito bonitinho. Se você quiser um modelo de blazer mais fresquinho, porque realmente o brim ele é muito pesado e ele esquenta bastante. Então se você mora numa região bem quente, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que o inverno nem é tão rigoroso assim, você pode optar por um tricoline com elastano, que vai cobrir bem, mas não vai esquentar tanto. Então é uma boa opção aí. Hoje eu vou ter que usar o meu molde base da blusa, para eu conseguir passar para vocês uma explicação bem detalhada e o molde ficar bem harmonioso, tá bom? Então eu vou usar o meu molde base, que já tá todo riscadinho. Mas esse é um conteúdo que não tem aqui no canal. É um conteúdo exclusivo do meu curso, tanto presencial quanto curso online. Então se você tiver interesse em alguns desses cursos, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Assim como outros conteúdos também exclusivos do curso, tá? Então se você não tem molde base, não sabe fazer ainda, eu vou deixar aqui embaixo na informação do vídeo um vídeo, acho que um dos últimos que eu fiz, eu usei aquele método quebra-galho, sabe? Que você consegue traçar a blusa e dali você consegue desenvolver o blazer, tá? Então o importante é você ter a blusa. Tendo a blusa, você faz as alterações necessárias, tá, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é uma transferência de pence. E pra onde eu vou transferir essa pence? Aqui pro ombro, tá? Mais ou menos na metade do ombro. Então eu vou marcar aqui, que é onde eu vou transferir a minha pence, e vou começar a copiar meu molde em direção ao centro-frente, fazendo esse aqui no tamanho 40, porque o meu molde base tá no tamanho 40, mas você pode fazer em qualquer tamanho, tá, gente? Eu vou deixar a tabela de medida para todos os tamanhos lá no blog, então não deixe de dar uma passadinha lá. Então, depois que eu defini o lugar que eu quero transferir a minha pence, que é aqui no ombro, copiei em direção ao centro-frente até chegar aqui, olha, na marcação do início da pence, do molde base. O que eu vou fazer? Vou fazer uma transferência agora. Então, eu tenho várias possibilidades aqui. Essa minha pence é bem grandona, tá? Não são todos os moldes base que tem essa pence. O método que eu uso para fazer o meu molde base forma-se essa pence aqui. Se eu dividir no meio, eu tenho metade metade. Se eu dividir cada metade dessa no meio, eu vou ter 4 partes. Então eu posso transferir 1/4, eu posso transferir metade, eu posso transferir 3/4, eu posso transferir a pence toda. Como o blazer é um modelo que fica um pouco mais larguinho no corpo e não fica aquela coisa muito justa, até porque ele é sempre colocado como uma terceira peça, né? Ninguém usa blazer com sutiã por baixo, né? Sempre tem uma regatinha e às vezes até uma camisa mais pesada, de manga longa. Então ele não pode ter todo esse ajuste no corpo, senão vai ficar apertado. Então ele vai ficar um pouquinho mais larguinho. Por isso eu vou transferir somente 1/4 dessa pence, que é o quê? Metade da metade, só um pouquinho. Como que eu vou transferir essa pence? Eu vou segurar aqui no ápice dela e vou girar até 1/4 dessa pence chegar nessa marcação aqui. Então eu girei. Quando eu joguei esse pedacinho da pence pra cá, lá em cima abriu, vocês perceberam, ó? Vamos de novo, ó. Aqui em cima vai abrir, ó. Então eu vou girar, lá em cima abriu. Não foi aqui que eu marquei que eu quero a minha nova pence? Então eu vou marcar aqui em cima e vou terminar de traçar o meu molde. Aqui é o meio da pence, aqui é o finalzinho. Então eu vou ligar essa abertura aqui até aqui no meio, que é o ápice da minha pence. Então tudo vai terminar aqui. E vou ligar aqui, olha, no meio e no final.
Isso você pode escolher, tá? Você pode marcar o meio aqui e marcar só o meio. Trazer essa parte aqui pra cá, não tem problema nenhum. Ao invés de você fazer aqui, você faz aqui. Aí vai sobrar mais aqui na cintura. Mas eu vou vir pra cá. Vocês estão conseguindo visualizar que eu já separei o molde? Aqui, olha, eu tenho uma peça. Eu arredondo esse biquinho aqui. E aqui eu tenho outra peça. Vou soltar isso daqui, né? Porque aqui tá fechado, do molde base. É só... Isso aqui é excesso de papel. Eu vou cortar nessa linha aqui, aqui e nessa linha aqui pra cima. Então aqui eu tenho minha peça da frente central e a minha peça da frente lateral. Já dividi a minha frente em duas, que é esse recorte que vai entrar aqui do ombro até embaixo que eu mostrei pra vocês. Essa peça aqui eu vou cortar duas vezes, que vai ficar uma peça para um lado, uma peça para o outro. Mas a frente central ela vai ser cortada 4 vezes. Por quê que eu vou cortar ela 4 vezes? Porque vai ficar uma para um lado, uma para o outro, mais a limpeza. Então a limpeza ela é nada mais nada menos do que o espelho dessa peça aqui. Então vai ficar 2 para um lado e 2 para o outro, né? Só que tem um detalhe. Primeiro eu vou aumentar o comprimento dessa peça, porque o meu molde base ele só vai até a cintura alta, na altura do umbigo, então eu vou prolongar isso aqui e vou fazer uma pequena alteração nessa peça da frente aqui, porque o forro é um pouquinho menor do que a peça externa. Então eu tirei um pouquinho do zoom para vocês visualizarem melhor e vou prolongar essa peça aqui. O meu blazer tem 60 centímetros. Gente, um detalhe que eu preciso frisar nesse vídeo, antes que eu me esqueça, porque todos os vídeos eu esqueço e acabo recebendo muito comentário com essa dúvida. Se eu coloco ou não margem de costura nos meus moldes. Sim, gente, toda modelagem tem que ser acrescentada a folga de costura no final. Depois que o molde estiver todo pronto, você já viu que não precisa mais fazer nenhuma alteração, vai pro corte, tem que colocar a folga de costura na modelagem. É porque eu não costumo fazer na etapa da modelagem, eu faço lá no corte, vocês vão ver que eu sempre risco por fora do molde. Então tem que acrescentar sim, gente, mesmo que eu esqueça, por isso que eu tô falando logo que eu lembrei, aproveitando logo pra não esquecer. Então vocês já ficam com isso na mente, sempre tem que colocar folga de costura. Quanto? De 1,5 a 2 centímetros, tá? Que aí você tem uma margem boa pra trabalhar e não precisa ficar na beiradinha do tecido. Então, olha só, eu acrescentei aqui 60 centímetros. Esse 60 centímetros aqui, ele já tá contando a bainha, tá? Então a minha bainha tem 2,5 centímetros mais ou menos. Então aqui já tá acrescentado a bainha, certo? Quando eu virar, não vai ter problema da peça ficar menor. Então eu marquei bem aqui embaixo, eu não sei se tá pegando aí a câmera. Eu vou pegar agora o meu esquadro, vou esquadrar essa medida aqui pra ficar bem certinho aqui na frente. A medida que você vai colocar aqui embaixo é a 4ª parte do seu quadril, ok? Então você vai vir aqui e colocar a 4ª parte do seu quadril. Quadril do tamanho 40 é 96, dividido por 4, 24. Aqui na altura da cintura, você pode deixar ele larguinho ou você pode dar uma leve cinturada. Aqui eu tenho 17 centímetros de cintura para o tamanho 40, né? Porque é a 4ª parte, 68 dividido por 4. Mas não vou deixar justo, eu vou deixar uma folguinha de 3 centímetros, porque senão vai ficar muito apertado. Então eu vou deixar aqui, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tenho uma folguinha aqui. Então eu vou deixar 20 centímetros para a cintura. Aqui onde termina o molde base é a altura da cintura. Agora eu venho com a minha régua curva, venho aqui, olha, na cava. Ah, outra coisa, aqui na cava também eu dou uma alterada. Então eu desço sempre 2 centímetros na cava, porque sempre precisa, gente. Então da cava até onde eu marquei a minha cintura, eu vou entrar com a régua curva. Então eu vou fazer com vermelho, para dar uma destacada e vocês perceberem quem é o traçado da base e quem é o traçado da alteração. E depois daqui pra fora. Pode fazer com a curvinha mesmo, sem problema. Mas aí você vai ter que vir aqui e dar uma harmonizada nessa barra. 2 detalhes que a gente vai ter que resolver aqui. Primeiro eu vou pegar minha régua curva e vou arredondar esse centro-frente aqui, ó. Pega a curva aqui mais, encaixar aqui. E aí você sobe. E o centro do blazer, vocês estão vendo aqui, olha, é redondinho. Ele não pega retinho, ele tem esse desconto aqui, tá? Depois que eu fizer isso, eu tenho que prolongar essa peça aqui, que ficou aqui em cima. Então eu tenho que prolongar essa abertura aqui. Então aqui é o meio da pence.
eu vou pegar do centro-frente e vou marcar aqui, olha, aqui eu tenho 10 centímetros a distância do centro-frente pro meio da pence. Então eu vou jogar isso aqui pra baixo só pra eu visualizar e me ajudar mais aqui, tá? Então eu vou vir aqui, desde aqui de cima, que era o ápice da pence, e vou fazer uma nova linha aqui. Vai dar uma leve alterada. Viram? Aí qual a distância que eu tenho aqui dessa abertura, né? Eu tenho aqui 5 centímetros, então eu vou abrir 5 aqui e vou também refazer essa linha. Tudo que tava em cima eu puxo pra baixo. Conseguindo ver? Onde vai ser o corte do meu molde vai ser na linha vermelha, tá? Tudo que tá em azul não é pra cortar, tá? Nosso corte vai ser sempre... Dei uma entortadinha aqui. Vai ser isso aqui. Tá? Tem que alterar aqui a cava, ó. Eu não vou tirar no ombro, tá, pessoal? Não vou tirar no ombro porque tem a manga. E aqui tá ok. Agora a gente precisa acrescentar aqui na frente para poder fazer essa virada aqui, né? Então eu tenho que ir mais. Aqui termina o meu decote da frente. Só que eu não posso deixar a minha gola vir até aqui no centro-frente, porque senão não vai dar. Estão vendo aqui a diferença? Vocês podem não estar conseguindo ver muito porque está estampado. Mas está vendo aqui tem uma diferença, olha. Se essa peça aqui, essa quantidade de molde que eu vou jogar para lá, não tiver essa queda, não tiver essa distância, eles dois iam ficar aqui em cima, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar 3 centímetros aqui no meu decote. O que que isso significa? Que a minha gola, ela vai parar aqui. Agora eu tenho que conseguir visualizar, agora eu vou voltar pra caneta azul. Pra cá eu tenho um eixo aqui, ó, esquadrado. Estão conseguindo perceber? Ó, não é? Então, pra cá, eu vou jogar a quantidade... Daqui, olha, eu descontei, eu entrei mais 3 centímetros no meu decote. Então, daqui, mais esse pedacinho de decote que sobrou, mais o que eu vou acrescentar, vai ser o que eu vou ter de virada aqui, nessa minha virada do blazer. Eu joguei pra fora mais 4 centímetros. Então, você precisa encontrar primeiro esse eixo aqui, tá? Pra você marcar direitinho. É só esquadrar aqui. Não precisa fazer tudo não, eu botei essa cruzinha pra explicar pra vocês. É só você sair bem esquadrada essa linha aqui, sair 4 centímetros. Só que eu ainda não posso deixar isso aqui reto, porque senão ela vai cair reta pra cá. Eu preciso dar uma queda pra quando ele cair assim, ó. Tá vendo? Essa dobrinha cair assim, porque a gola, ela vai cair aqui, aí vai dar esse ângulo aqui. Se eu não der essa queda, a gola vai vir reta e vai ficar muito feio. Vai ser, você pode não entender que defeito, o que aconteceu, mas você vai ver que tem um defeito. Então, olha, depois que eu jogar 4 centímetros pra fora, você pode jogar mais, mas eu acho desnecessário, tá? A não ser que você parta pro tamanho 48, tamanhos maiores, né? Porque essa área aqui do busto vai ser maior, então fica desproporcional fazer uma abinha pequena, você vai aumentando mais. Mas eu tô fazendo no tamanho 40, pro tamanho 42 serve, pro tamanho 44 você pode aumentar para 5, e aí você aumenta de 1 em 1 só, tá bom? Agora eu vou esquadrar de novo isso aqui pra baixo, ó, pra eu poder conseguir dar essa queda. Eu dei 2 centímetros e meio de queda. Então primeiro eu saí 4 centímetros do decote, e depois eu desci 2 centímetros e meio. E agora sim eu vou vir aqui pode ser pro esquadro mesmo, e vou ligar o centro-frente, ó, a continuidade do decote até esse ponto que eu achei. Agora eu vou vir aqui com a minha régua de alfaiate e não vou vir aqui reto. Primeiro eu vou ter que decidir onde que eu vou ter a virada, que é onde entra o botão. Então você precisa determinar onde vai entrar o seu botão, porque ali vai ser o final da virada dessa aba, ok? Eu botei 37, ó, partindo daqui do ombro pra baixo, 37, ok? Vai ser o finalzinho dessa minha virada aqui. Vou dar uma esquadrada pra projetar essa medida bem pro centro. E agora eu vou vir com a minha régua de alfaiate e vou ligar a pontinha aqui até o ponto que eu marquei. Então eu vou vir com uma leve curva. E aí quando isso aqui virar pra cá, vai virar inclinadinho, assim, tá bom?
Então foi dessa forma que eu foi dessa forma que eu encontrei aqui a medida para fazer a viradinha charmosinha do blazer. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Bom, na frente acabou, é isso aqui. Aí eu vou apagar todo esse excesso, esse rabiscado aqui, para explicar para vocês o centro-frente, que vai ser a limpeza, tá? Você vai subir na peça da frente, você vai subir o tamanho da sua bainha. Se a sua bainha tiver 2,5 cm, você vai subir 2,5. Se você fizer uma bainha de 3, você vai subir 3. Então, eu subi 2,5. Aí eu vou ter que vir aqui esquadrar. Então a minha peça interna, que vai ser a limpeza, ela vai ter menos o valor da minha bainha. Por quê, gente? Lá na costura vocês vão entender. Para poder fazer o acabamento da bainha de forma que ela fica embutida. Então vocês só vão entender isso aqui lá na costura. Mas é importante vocês descontarem a peça da limpeza. Então aqui a limpeza você vai cortar 2 vezes e a peça maior, que é a peça externa, você também vai cortar 2 vezes. Não esqueça de prestar atenção para você não colocar o forro para fora, tá, gente? Lá na etapa da costura. Eu acho que eu não deveria ter apagado, né, o quadro, porque eu vou precisar da medida da gola. Fazer a gola, mas vou mostrar para vocês o meu molde pronto. Ai, peguei. Tá aqui o meu molde, gente, olha. A peça da frente central e a peça da frente lateral, que a gente vai unir e ter essa costura aqui no meio. A peça das costas, gente, é muito simples. Eu copiei o meu molde base das costas. Eu mantive essa pence aqui. E essa parte, eu considero a única parte importante mesmo das costas, porque não tem nada nas costas. Vou descer a altura da minha peça de acordo com a frente, né? 60 centímetros também. Aí eu vou vir aqui, esquadrar minha peça, ok? E colocar aqui a medida do meu quadril, quarta parte. Aqui na cintura eu vou deixar a mesma folga da frente, já tá até com 20 aqui. Vou descer primeiro aqui na cintura, porque, gente, o meu molde base da frente, das costas, ele é um pouquinho menor do que o molde base da frente. Então eu não posso simplesmente vir aqui na cava e tirar 2 igual eu tirei na frente. Eu tenho que pegar o meu molde da frente e ver aqui quanto que tá a minha... Pegar o meu molde lateral da frente e vir aqui conferir minha lateral. Bota aqui na barra. E veja aqui quanto que eu tenho que descontar. Aí eu marco. Ui! Aí. Agora eu vou vir aqui e fazer a minha nova cava. Sem tirar do ombro, tá? Porque vai entrar a manga. Então eu faço a minha curva e pronto. Agora a parte mais importante é a pence. Eu deixei uma folguinha aqui, então eu fiz uma pence de 1 centímetro, gente. Só 1 centímetro nas costas, tá? Então, olha só, eu vou calcular aqui quanto que eu tenho. 9 centímetros a distância do centro-costas pro meio aqui, pro ápice da pence. Então, eu vou jogar aqui pra baixo, 9 centímetros. E aí, eu vou ver quanto que tem o comprimento total dessa pence aqui pra poder marcar o meio. Vou botar 36 de pence. Aí, eu vou ver aqui na minha calculadora dividido por 2. 18 centímetros eu vou marcar o meio. O meio vai ser aqui em 18. Aí, eu vou vir aqui... Deixar bem certinho. Aqui é o meio da minha pence. Aí aqui no meio, colocar só meio pra cada lado. Marquei o meio da pence, botei meio pra cá e meio pra lá. Vocês não devem nem estar vendo. Agora eu vou marcar, olha, do topo pra um lado, do topo pro outro. Fazer tipo um balãozinho. Do final aqui, ó. E aí eu consegui marcar minha pence aqui no meio das costas. Aqui eu vou dar uma harmonizada na barra, porque eu saí um pouquinho inclinado. Tirar só um tiquinho meio. As nossas costas não é reta, não é? Então, para não ficar aquele bolo fofo aqui atrás, é importante a gente seguir essa entradinha que a gente tem na coluna. O que que eu fiz? Na altura da cintura, eu entrei 1 centímetro. Aí eu vim aqui, ó. Tem que posicionar na régua até achar. E aí depois eu vim aqui... Sair. Você pode estranhar, nossa, Daisy, esse molde tá todo torto. Não, gente, se vocês olharem o molde de blazer em revista, ele tem essa centro-costas mais curvozinha, assim, meio torto. Isso porque a nossa coluna não é reta, não tem como, gente. Então, geralmente o blazer, se você fizer ele reto, ele vai ficar sobrando aqui no meio das costas, vai ficar aquele bolinho fofo. Então você dá uma eliminada aqui bem de leve e tudo se resolve. Se o tecido é bem pesado, então você vai fazer a costura aqui no centro das costas, ok? Vamos então pra gola e por último a gente finaliza com a manga. A gola você vai precisar da medida do decote da frente e do decote das costas. Então você vai medir quanto deu o seu decote das costas
e quanto deu o seu decote da frente até aquela marcação que a gente fez. Olha, o meu decote mesmo, ele vem até aqui. Mas lembra que a gente entrou uns 3 centímetros? Eu dei um pique aqui, ó, eu sei que a minha gola tem que terminar aqui. Então, na verdade, esse aqui é o meu decote. Da frente até onde vai parar a minha gola. Então você vai precisar dessas duas medidas. Eu tenho 9 nas costas e 7 na frente. Bom, vou começar com uma reta aqui de 16 centímetros para fazer a minha gola. Isso na quarta parte, tá, gente? E aí eu vou determinar quanto eu quero de gola, de largura. 8 centímetros. Vou esquadrar. Então vamos marcar 8 aqui e 8 aqui. Vou fechar isso aqui. Vou mostrar pra vocês, olha, como ficou minha gola. Percebam que ela não vem retinha. Ela tem uma leve queda e ela tem esse desenho aqui. Comecei com o retângulo inicial com a medida do decote das costas mais decote da frente e a altura de 8 centímetros. Só que aqui embaixo tem a medida do decote das costas e decote da frente, mas em cima ela é maior. A parte de cima da gola eu coloquei 19 centímetros. Eu vou aumentar aqui embaixo também, mas aqui embaixo vai parar aqui, tá? Aumentei 19, só que aqui onde vai ser a frente, aqui é o centro-costas, eu desci 1 centímetro. E aí com a ajuda de uma régua curva, eu vou fazer essa queda aqui mais ou menos natural. Eu não posso vir com uma reta, porque senão aqui vai ficar um bico. Aqui eu subi 1,5 centímetro e nesse ponto aqui, né, porque aqui tem 16 centímetros, é decote costas mais decote frente. Aí eu vou vir aqui e fazer isso aqui, ok? Agora, minha gola não tem essa parte aqui e não tem essa parte aqui. Aqui ela vai ser costurada e aqui ela vai ser costurada também, mas vocês só vão entender lá na costura. Essa peça você vai cortar 4 vezes. Vai reproduzir pra lá com uma costura no centro das costas e ela tem forro, né? Por isso que é 4. Se você também não tem o molde base da manga, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação um método facinho de fazer a manga. Mas eu vou usar o molde base, tá? Que é a forma correta de fazer. Então, olha, eu não fiz muitas alterações, não. Eu peguei aqui, olha, a manga tá praticamente pronta, né? Você só copia. Eu marquei aqui a altura do cotovelo, não posso esquecer de marcar aqui onde é a frente da manga. Por que eu marquei a altura do cotovelo, gente? Pra você tirar a medida da manga, se ela for comprida, é importante que você tire a medida com o braço assim. Porque você precisa dessa articulação. Se você tira a medida com o braço esticado, quando você vestir a peça que for tentar fazer assim, vai agarrar. Não vai ter articulação, não vai ter movimento na peça. Então você precisa colocar onde ela vai começar, né, que é onde termina o ombro, e dobrar a peça. Tentar fazer isso. E dobrar o braço, ó. Você tem que vir medindo assim, contornando a fita com o braço assim, até o ossinho aqui do punho onde você quer que termine a sua manga, ok? Então é importante ter essa folga de movimento na manga, não pode deixar de fazer isso, né? Se você precisar alterar, o meu molde base está menor do que o tamanho da manga que eu preciso, você vem aqui no topo e prolonga, sem problema nenhum. Eu tive que jogar uma manga fora, gente, sério, deu erro, porque eu tem a marcação aqui no meio da manga, né? Aí eu peguei o meu molde base, ou o meu molde da frente e das costas, e vim aqui contornando como se eu estivesse costurando a peça, sabe? E vi que beleza, vai casar direitinho. Ó, aqui as costas e tal, e vi que na hora da costura não ia faltar e nem sobrar, ia encaixar na cava certinho. Se caso a manga tivesse pequena pra cava, eu poderia abrir aqui um pouquinho e abrir um pouquinho o que estava faltando, né? Ó, aí eu ia colar aqui assim, ó, em outro papel, aí ela ia abrir um pouquinho. Da mesma forma que se eu precisasse diminuir, eu poderia tirar um pouquinho aqui e refazer essa lateral. Mas aqui na manga encaixou certinho. O problema foi no braço, ficou muito apertado. E eu não tinha conferido se essa circunferência aqui ia ser suficiente pro meu braço, e não foi, do molde base. Ficou muito apertado. Aí eu tive que, gente, desperdiçar tecido. Graças a Deus que eu ainda tinha tecido sobrando e eu pude cortar outra manga. Então eu vi a circunferência do meu braço e aqui na altura do cotovelo eu saí um pouquinho. Eu não lembro quanto que eu saí, mas acho que eu saí 1 centímetro ou 2. E aí eu vim daqui e refiz só até aqui. Aqui eu mantive. Eu até tive que tirar um pouquinho desse punho que estava muito grande. Eu marquei o meio
e entrei um pouquinho mais. E fiz essa alteração aqui na manga. Não parece, mas eu fiz, tá? Essa alteração, porque no corpo fez toda a diferença. E aqui eu praticamente não passei manga, né, gente? Porque o segredo tá no molde base. Como eu falei, molde base é conteúdo exclusivo do curso, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o método para você fazer a manga. Aí você vai traçar toda a manga com comprimento, sem problemas, gente, vocês vão conseguir fazer com certeza, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Não é difícil, gente, vocês estavam desesperados querendo o blazer, e eu acho que tem poucos segredinhos pra ele, né? O mais complicado mesmo é aquele blazer forrado, e que ainda não tem aqui no canal. Tô passando pra vocês hoje esse modelo, que é o que eu mais uso, gente, sério. Eu só tenho um blazer forrado, que é um blazer rosa, que é a antiga foto da página e do blog, que eu troquei, mas o modelo que eu mais uso é esse aqui. Esse modelo mais informalzinho. Eu tenho vários. Tem o de tricoline, tem esse aqui de brim agora, tem o de sarja. E é o modelo que eu mais uso e que eu mais gosto de fazer. De vez em quando eu só mudo, ao invés de colocar o recorte vindo do ombro, eu coloco um recorte princesa vindo da cava. Mas a modelagem é a mesma. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei nele pra mim, que vai ajudar a divulgar mais o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixe seus comentários, suas dúvidas. Um beijo e olha, o vídeo da costura vai ao ar logo em seguida da modelagem, e lá no post do blog você vai poder conferir todas as fotos e todos os detalhes, tá bom? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!